Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. E aí, galerinha da primeira série, como é que vocês estão? Espero que estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam em casa. Nós que fazemos parte do Colégio Externato Santa Clara, continuamos aqui ajudando vocês, mesmo de casa, com o apoio do Sistema Farias Brito Ensino, é claro, tá certo? Vamos lá. Galerinha, hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre persas, hebreus e fenícios, tá ok? Certo, gente? Mas antes eu quero começar a falar das mudanças que ocorreram nessa região do Oriente Próximo e Oriente Médio, entre os séculos 12 e 10 a.C., que foi graças à descoberta do ferro, né, gente? Até então se usava o bronze, né? Uma liga obtida da mistura do cobre com o estanho, mas que era difícil encontrar os dois metais e o processo também. Além do mais, o bronze era um metal um pouco frágil quando a gente compara ele com o ferro. Quando a galera descobriu o ferro e a metalurgia para transformá-lo naquilo que queria, o mundo mudou drasticamente, porque surgiu ferramentas mais resistentes, com a modelagem melhor, e armas, gente, para as guerras, armas bem mais resistentes do que aquelas antes feitas de bronze. Em poucos anos, o ferro estava presente em tudo: utensílios domésticos, ferramentas para agricultura e nas armas, espadas, pontas de flechas, lanças, armaduras e nos carros de guerra, transformando essa dinâmica, o que vai mudar também toda aquela organização política, social e econômica do Oriente Médio e Oriente Próximo, certo? Civilizações como Egito, Mesopotâmia vão passar por transformações drásticas e a gente vai ver o surgimento do grande Império Persa, a organização do povo hebreu e também dos fenícios. Vamos nessa, galerinha? Seguimos aqui, vamos falar do Império Persa. O Império Persa que foi o maior império nesse período aqui, tá, gente? O mundo nunca tinha visto até então um império tão grandioso. E nós vamos entender um pouquinho mais sobre os persas. Vamos lá, né? Localização, onde é que o Império Persa se localizou, galerinha? Nessa região aqui, ó. Tudo isso aqui que está de verde para vocês foi o Império Persa na sua grande extensão, certo? Localizado no Planalto do Irã, situado ao sudoeste da Mesopotâmia, do atual Irã, certo? Os povos que formaram o início do Império Persa eram povos de origem indo-europeia, eram os medos e os persas. No início, os medos dominaram toda essa região, parte dela, né? Dominando também os persas. Mas o que vai rolar? Liderados por Ciro II, por volta do ano 550 a.C., o Império Persa derrota os medos, unifica os dois povos, formando assim o início desse grande império, tá certo? E a partir daí ele não vai parar, ele vai conquistar cada vez mais territórios, certo? Levando adiante o seu modo de ver o mundo e sua organização política, econômica e social, tá certo? Vamos nessa. Principais conquistas militares, vamos lá. Ciro II, como eu estava dizendo, conquistou a região da Média, Mesopotâmia, Síria, Palestina e até a Ásia Menor, por volta de meados do século 6 a.C. Sob a liderança de Cambises II, os persas conquistaram o Egito em 525 a.C. Olha como os persas, em pouco tempo, se tornam uma máquina de guerra, parecendo um rolo compressor, onde eles batem o olho, eles conquistam. Eles se unificaram em 550 a.C. 25 anos depois, Cambises II já estava dominando o Egito. Olha como foi rápida essa ascensão do Império Persa. E Dário I vai conquistar a Anatólia, que está no ocidente da Ásia, a Trácia, que está ali no sudeste da Europa, e parte até do leste da Índia, galerinha. Então nós vamos ter uma ascensão muito grande do Império Persa, fazendo com que o Gilberto Coutrinho escrevesse em um de seus textos essa frase, que o Império Persa chegou a atingir uma extensão de aproximadamente 5 milhões de quilômetros, galerinha. Olha o tamanho desse império, certo? Isso lá por volta do século 6 a.C. A administração do Império, como é que funcionava? Com o rei Dário I, que governou entre 512 e 485, ele adotou um sistema que basicamente foi usado durante todo o período do Império Persa, que era o sistema das satrapas. Ele pegava todo esse território que ele conquistou e dividia em territórios, chamados de satrapas. E quem governava cada um desses territórios eram os satrapas, certo? Satrápias, o território, satrapas, o governante.
E olha que interessante, eles dominaram vários povos, com culturas, costumes diferentes. Como fazer para esses povos não se revoltarem? Os persas eram inteligentes. Eles deixavam que os povos conquistados mantivessem seus costumes, sua língua, suas leis, sua religião. Em troca, essa galerinha tinha que pagar impostos, ser fiel a eles e mandar homens para o exército. Para administrar melhor, para evitar tensões e revoltas, olha outra sacada dos persas. Quando eles iam escolher um governante para uma satrápia, eles escolhiam uma pessoa da própria comunidade. Não era um estranho que vinha governar a gente, não. Era uma pessoa de nós, aqui do nosso grupo. Tá certo, gente? Isso para manter a ordem. Porém, eles não eram bobos. Eles criaram um sistema de vigilância. Tinha funcionários do imperador que visitavam as satrápias, olhando, ouvindo tudo, ficando de olho para ver se estavam pagando os impostos, se estavam sendo fiéis, se tinha alguma conspiração contra o imperador. Esses funcionários ficaram conhecidos como olhos e ouvidos do rei. Se liga aí como os caras eram espertos naquela época, né? E aí o reinado de Dário I, que teve como característica o fato de não ter uma capital única, eram várias cidades, dependia também de onde estava a caravana dele, né? Passagrada foi capital, Persépolis, Ecbatana, Susa e Babilônia, certo? Para ligar essas cidades, para facilitar a ida e a vinda do imperador, ele construiu várias estradas. Um dos exemplos é a Estrada Real, que ia de Susa até Sardes e tinha cerca de 2.600 quilômetros. Os caras também criaram um sistema de correios muito eficiente. A cerca de cada 25 quilômetros havia um posto dos correios. Lá ficava um mensageiro com um cavalo, descansando. Quando precisava mandar uma mensagem urgente de uma cidade para outra, ou até onde estava o imperador, como é que acontecia? Eu estava aqui no primeiro posto, recebia a mensagem, pegava o meu cavalo, corria como se não houvesse amanhã até o posto seguinte. Quando eu chegava lá, eu ia descansar, eu e meu cavalo, entregava a mensagem àquele mensageiro, que já fazia carreira, não tinha quem pegasse da carreira não. Assim, eles conseguiam vencer distâncias enormes em pouco tempo. Eles conseguiam, gente, fazer em uma semana percursos que muitas vezes as caravanas levavam até 90 dias, certo? E também ele unificou o sistema monetário, era uma moeda só, para facilitar o pagamento de impostos e as relações econômicas, tá certo? Aí o reinado de Dário I, né? Que vai de 512 a 485. Quais as principais características, né? Os povos dominados pagavam impostos, como eu disse, e forneciam homens para o exército e para as construções. E ele permitia que mantivesse seus costumes e suas religiões. Isso facilitou o domínio desses povos. Ele não tinha que perder tempo enfrentando revoltas dos povos já dominados. Por quê? O cara vivia do mesmo jeito, era governado por alguém da própria comunidade. Vou me revoltar para quê, galerinha? Né? E aí a economia persa, em que se baseava? Agricultura de hortaliças, certo? Criação de gado, podia ser bois, ovelhas e cabras, artesanato e comércio de seda, madeira, joias e artefatos e ferramentas, e também os sacos de guerra. Toda a região que era dominada, eles pegavam a riqueza. E também tinha a questão do pagamento de impostos, né, galerinha? Tributos. E a cunhagem de moeda, aqui o dário, como vocês podem observar, certo? E aí a religião, zoroastrismo, né, galerinha? Doutrina religiosa do princípio dualista, 2, né? Bem e mal, noite e dia, céu e terra, certo? Esses princípios se baseavam no livre-arbítrio, acreditavam no juízo final, acreditavam na ressurreição e na eternidade do céu e do inferno. E essa religião, além de estar presente no Império Persa, ela vai influenciar o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tá certo, gente? E aí nós vamos ter a crise do Império Persa. Sim, claro, teve crise. Se não tivesse tido uma crise, estavam aqui até os dias de hoje, né? Por volta de 490, ao tentar derrotar Atenas, na Grécia, né? Dário I é derrotado na Batalha de Maratona. E durante as guerras greco-pérsicas, ou guerras médicas, como eram chamadas, né? Xerxes I, seu sucessor, ganhou a Batalha de Termópilas, né, que deu origem ao filme 300, né, aquela parte da história grega dos 300 homens de Esparta, liderados por Leônidas, lá no Estreito de Termópilas, são derrotados por Xerxes, imperador da Pérsia. E logo em 479, os gregos derrotam os persas.
Mas a derrota definitiva é quando Alexandre o Grande, liderando a Macedônia com união com os povos gregos, vai derrotar o Império Persa e vai pôr fim a toda essa hegemonia persa. Aí eu queria lembrar para vocês aqui uns pontos principais. O Império Persa, ele não teve grandes invenções, certo? Mas todos aqueles povos que ele conquistou, ele pegou o seu desenvolvimento, o seu conhecimento, suas invenções e aprimorou elas, né? Ele ia aprendendo, assimilando. Com os egípcios e os mesopotâmicos, os caras aprenderam o quê? Obras hídricas, barragens, diques, canais de irrigação, a agricultura, o desenvolvimento de ferramentas, a escrita. Eles iam assimilando e desenvolvendo cada vez mais, tá certo? E se tornando um dos maiores impérios que o mundo já tinha visto até aquela época, tá certo, meu bem? Ó, não esqueçam, já eu vou estar postando também para você as videoaulas dos hebreus e dos fenícios, tá certo? E à tarde tem videoaula do Zoom, nessa terça-feira, dia 14 de abril, dia que o meu filhinho está fazendo um mês de vida. Ó, qualquer coisa me avisem, qualquer dúvida, tá certo? Muito obrigado pela atenção e carinho de sempre. Beijo no coração de cada um e cada uma de vocês.